Me conta um pouquinho mais da tua vida, da tua trajetória até aqui, né? O que que te fez escolher o direito, essa profissão, né? Tipo, como que tu chegou nesse lugar que tu tá hoje? Então, Thiago, eu poderia falar que fui influenciado, na verdade, eu gostaria de falar que fui influenciado já por grandes nomes do direito, como nós temos o Lenin, que era advogado, né? Exato. Marx, que vem de, embora um filósofo, ele tem formação jurídica, Fidel Castro, mas eu confesso que na época que eu fiz o vestibular, que eu saí do ensino médio, eu não conhecia nada disso, eu não era politizado. Embora eu tivesse já em casa 2 referências muito grandes dentro do direito, que era o meu pai e a minha mãe, que são advogados trabalhistas. E são 2 advogados de esquerda, 2 advogados, combativos, que sempre trabalharam em prol dos trabalhadores no âmbito da justiça do trabalho, sempre tiveram esse senso de solidariedade, não só de classe, mas em diversos aspectos, em diversos níveis, com trabalhos, com pessoas em situação de rua, enfim. Eu tive bons exemplos dentro de casa, inclusive com relação ao estudo, porque o meu pai e a minha mãe gostam muito de ler. O meu pai é um cara que adora ler sobre as experiências socialistas, é um cara que estuda muito a história do Brasil, então lógico que isso foi uma influência. O meu irmão é um cara também muito politizado e na época, eu escolhi o direito, mas eu ainda não era tão politizado quanto eles. Eu era um adolescente, saindo ali do ensino médio, nunca tinha participado de movimento estudantil, né, secundarista, não tinha me organizado nesse nível. E eu sabia que eu era de esquerda, mas ser de esquerda não significa que você é socialista, né? São coisas diferentes. A gente tem uma esquerda liberal, uma esquerda reformista, aquela esquerda que vai lutar ali no âmbito das instituições burguesas, e temos os socialistas que vão lutar pela superação do modo de produção capitalista. Então são coisas diferentes, mas que no Brasil ainda se confunde muito. Então, assim, eu tinha uma noção, mas eu não escolhi o direito por um senso de justiça. Foi porque, assim, era o que eu tinha no meu horizonte, o que eu conhecia. E eu fui para o direito por isso. E como eu falei, essa referência do meu pai, essa referência de um cara que, embora tenha crescido na ditadura militar, e ele conta que até a adolescência dele, o início da fase adulta, ele nem sabia que tinha uma ditadura, que estava rolando uma ditadura. Então, ele diz que quem salvou muito ele nesse aspecto foi o Brizola, que foi a primeira pessoa que ele viu falando, né, ali de trabalho e tudo mais. E eu entrei no direito sem ter muito dessa visão. Só lá dentro da faculdade que eu comecei a me politizar. Eu gosto até de falar isso para as pessoas entenderem que eu entrei na faculdade há 14 anos atrás, mas que, embora o curso de direito seja um curso onde você vai estudar uma ciência ali burguesa, que é essencialmente uma forma do capitalismo, o direito, há quem discorde, né? Stalin discordava, inclusive, teve esse grande problema, essa divergência ideológica, teórica com o Pachucanes, que é uma das grandes referências da teoria crítica marxista do direito. Mas, deixando isso para um outro momento, eu só fui ter um contato com isso mais para frente. Eu me perdi, eu esqueci o que eu estava falando. Minha cabeça. Onde é que eu estava? Qual era o ponto?